O Zagallo fala meu nome na televisão e a imprensa toda, e meu pai vibrando com a minha mãe. O Japão acho que é mais tranquilo ainda, acho que a estrutura no Japão era um pouco mais avançada do que no jogo que eu fiz 5 gols no Cruzeiro. Já tinha sido artilheiro do Campeonato Paulista, né? Aquele jogo lá no Mineirão. No Mineirão, sim. No Cruzeiro do Dida, né? No Cruzeiro do Dida, do Paulo Tuori, né? Esse ano ia ser. E nosso time jogava muito bem. A gente era o melhor futebol do Brasil, com certeza. Com certeza, era o time que tava mais a gente jogava futebol, né? sim. Fui cortado, tal, não sei o quê. E aí eu falei, pô, não vou ver o jogo, né? Coitado, vou embora pra casa, molecão, né? Meu povo, tudo certo aí com todo mundo que está acompanhando o Cast FC. Muito obrigado pela audiência, por estarem aqui mais uma vez. E olha com quem eu tô aqui, rapaz. Grande Dodô! Tudo bem? Tudo certo, Dodô? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar com vocês aqui. Que bom, que legal, cara. A gente vai contar um pouquinho da história, das resenhas aqui com o Dodô. Mas primeiro a gente tem que falar que a gente tá aqui no teu espaço, né? No Pier 55, aqui em São Paulo. Qual o endereço aqui, Dodô? Aqui é Itagipuru 171, aqui é uma região que... Barra Funda, né? Que engloba Perdizes, Pompeia, Higienópolis. É a região que eu tô por aqui sempre, né? Sempre, então, né? Isso aqui é um espaço que faz pouco tempo que a gente tem, e é um espaço, como você viu aí, você pode observar, que a gente recebe bem as pessoas. Eu recebo muitos amigos meus que fizeram parte aí da minha história como jogador. Vira e mexe tem gente aí brincando com a gente, né? E aqui é um espaço bem bacana, ficou bem legal. Pô, a gente tem uma galera ali ainda jogando, batendo futebol, né? O Fabiano, o Cocito, o Chiquinho, nosso parceiro estava aqui também. A gente fez umas imagens aí que o Léo tá soltando para o pessoal ver. Tem o futevôlei e aqui tem também o beach tênis, né? O carro-chefe aqui é o beach tênis, né? Eu falo que quando começou um dos sócios eu quis fazer a quadra de futevôlei para receber os amigos. Mas o beach tênis é o carro forte aqui do Pier. Tem o vôlei, tem funcional, tem o futevôlei também, né? É um espaço bem gostoso, a gente tem acomodações bem legais. É como você falou, a gente tava jogando, tava o Cocito, o Fabiano, o Chiquinho. Bati neles todos e agora estou aqui pra gente trocar essa ideia. Boa, boa. Chiquinho vai voltar bem pro Recife não, depois de hoje. Chiquinho vai voltar cansado pro Recife. Cansado, né? Tava ali respirando, cansado. Botaram o homem pra correr, pô. Já que veio aqui, tem que entrar na arena, né? Pra jogar, pra dar uma suadinha, né? Só eu que fiquei olhando ali. Porque... Você não quis, né? Você fugiu, né? Fugi, pô. Tá doido. Ia voltar mais cedo ainda pra casa desse jeito. Meu povo, se inscreve aí no canal, tá? Deixa o teu like, teu joinha. Ativa aí o sininho para receber as notificações também. A gente tem muito conteúdo aqui para vocês já, tem muita coisa que a gente fez de São Paulo para vocês acompanharem aí. Compartilha com a tua galera, com a galera do futevôlei, do futebol, a galera da resenha. Ô, Dodô, tua história é de muitos gols, né? Não à toa você é o artilheiro dos gols bonitos. Porra, fazia cada gol, hein, velho? Cara, é verdade. O apelido pegou muito quando eu tava no Botafogo, né? Mas desde garoto, né? Desde que eu comecei a jogar Nacional, depois São Paulo, meu pai sempre fala que, pô, você fazia sempre golaço, o apelido pegou mais pro final. Mas é verdade. Atacante, né, cara, tem que fazer gol e eu sempre falo que eu treinava bastante para poder estar preparado para pôr a bola para dentro. E era a minha profissão. Se eu não fizesse gol, tava fora. Tava ferrado, né? Então, mas é legal, não tem como falar que o apelido, depois que você para de jogar e você ganha um apelido que perdura aí, é bem bacana, porque é um apelido legal, né? Pejorativo, artilheiro dos gols bonitos, né? Então, Luiz Roberto, que teu ex-companheiro lá de Globo, que me apelidou e o negócio pegou, né? Pegou de uma forma que, pô, aí parece que depois disso é que você começou a fazer gol bonito mesmo, pô. Aí o pessoal acha que eu só fiz gol bonito, época, né? E hoje com as redes sociais é muito legal porque toda semana você posta gol, né? Negócio de TBT. E a torcida fica pedindo, ó, posta aquele gol, posta aquele. Pô, mas não tem gol feio? Tem gol feio, mas os caras querem que eu poste só os gols que são bonitos, né? Mas é bem bacana. Pô, acho que 97 foi o ano que você mais fez gol, né? Na temporada, né, sim. A temporada de 97 foram 54 gols, né? Em quantos jogos? Eu não vou saber precisar, 60 e alguma coisa. Uhum. A quantidade exata de jogos eu não sei, mas foi a temporada que eu mais marquei gol, né?
A temporada que eu me firmei no São Paulo, a temporada que eu cheguei na seleção, a temporada que eu comecei realmente a jogar e ter um pouquinho de relevância aí no futebol. Pô, você começa a fazer gol, o São Paulo não foi um ano de títulos, né? Mas foi um ano da tua afirmação, um ano de seleção brasileira e um ano de uma garotada imensa, né, velho? Imagina a resenha como era com o Denilson, com o Fabiano. A gente tinha um time, assim, mais ou menos a minha faixa etária na época, né? Rogério, Denilson, Fabiano, Edmilson, Belete, Serginho, Fábio Aurélio, Marcelinho Paraíba, Marques, Bordon, Rogério Pinheiro. A galera, o time realmente... O São Paulo revelava muito naquela época, né? O São Paulo passava pela reforma do Morumbi, então não investia muito em contratações, mas tinha essa garotada que sempre surgia de montão, né? Surgia muito, né? E, pô, uma garotada dessa toda reunida, hein? Quem era o que puxava as resenhas lá? Tu gosta, né? Ah, cara, Denilson assim, também. A gente até hoje, a gente tem uma vibe muito boa, né? E esse grupo de jogadores sempre se entrosava muito bem, né? O Aristizábal, que é meu parceiro, que é meu irmão até hoje, então tinha a turma, eu, Ari, Fabiano, Marques, Rogério Pinheiro, Cláudio, Denilson, Sérgio. Cara, a gente era muito parceiro, então sempre tava junto, brincadeira, aquela coisa de a gente ser titular de São Paulo, de conseguir realizar um sonho, de estar nos holofotes aí do futebol brasileiro, então era uma turma bem bacana. Pô, imagino, né? Pô, vocês tudo jovem, tudo na vitrine, aparecendo. Foi uma época muito boa, né? Uma época que tá marcada aí na história de vocês. Sim, como você falou, a gente teve poucos títulos, mas assim, em relação à carreira de cada um, que cada um proporcionou para o São Paulo em termos financeiros também sempre foi muito importante para o clube, né? Sim. Jogadores que fizeram carreiras internacionais, jogadores de Copa do Mundo, jogadores de times grandes, né? Então, o São Paulo, diferente de hoje, revelava bastante. 98 vocês ganharam o Campeonato Paulista, né? Pô, o 97 foi o meu ano, 98 foi o ano do Campeonato Paulista, que poderia ter acontecido em 97 também, né? Por o Corinthians jogar pelo empate. Mas em 98 a gente coroou pelo menos com uma conquista importante, quando o Raí voltou, que jogou no meu lugar na final. Pois é, cara. Mas tinha que jogar. Mas tinha que jogar. Tinha que jogar, né? Não tinha. Como o Raí voltar e ficar fora, pô. A questão toda é que o França estava muito bem, que jogava eu e o Ari em 97, e o França em 98 começou a jogar bem e começou a ser titular. E eu tinha uma lesão de joelho no primeiro turno do Campeonato Paulista, estava começando a entrar em forma. E como o Raí ia voltar, o Denilson estava voando também, estava jogando bem, França jogando bem. Cara, e não poderia tirar um dos dois para colocar o Raí. O mais devagar naquela época era eu, então tinha que jogar o Raí. E o Raí jogou e a gente foi campeão paulista, tá tudo certo. Pô, o Raí até disse, pô, professor, o time tá encaixado, não preciso jogar. E o Nelsinho, não, você vai pro jogo, pô. Sim, o Raí tinha que jogar. Eu acho que... Eu sempre comento essa situação, o pessoal fala. Ainda mais eu... Pô, na época eu era uma das referências do time. A temporada que eu fiz em 97, já tinha sido artilheiro do Rio São Paulo em 98, mas o Raí tinha que jogar. E só a forma que foi feito que eu não gostei, que o Nelson não me falou nada. Não falou? Não me falou nada, o Raí chegou e no dia do jogo ele falou que ia jogar no meu lugar, mas a forma que foi feita eu faria diferente se fosse o Nelsinho, né? Porque eu era uma das referências do time. Não que ele tinha que me dar satisfação, mas tinha que me comunicar que eu saía pro Raí jogar. É justo, né? Justo. Pô, é justo. Pelo menos eu no lugar dele faria isso. Tudo que você fez, 97, 98... Pelo menos Mas, como eu falei, a parte de campo, o Raí tinha que jogar. E se tivesse que sair um, tinha que sair eu. Porque o França era o artilheiro do campeonato, tava voando, o Neus estava jogando muito bem. E eu tava mais abaixo, então o Raí tinha que jogar. Mas da forma que foi feito, eu faria diferente. Você ficou chateado porque não foi pra Copa ou... Não dá pra ficar chateado com um monte de jogador que tinha na época, né? Ronaldo, Bebeto, Edmundo, Romário, que foi convocado e foi cortado. Fora... eu fui pra seleção com Elber, com Sonny Anderson, tinha Miller, tinha Luizão, tinha Edilson. A concorrência é tremenda. Cara, né? Assim, você fica chateado porque eu fiz parte de um período de 97 pra seleção, mas não dá pra falar que foi injustiça porque... enormes jogadores tinham na época. Foi inclusive, acho que até para a escolha do Zagallo ali foi difícil, né? De 97, quando ele começou a te convocar. Eu acho que até 2006 era difícil de escolher os atacantes.
98, 94 que foi campeão, né? Mas 98, 2002, 2006, a quantidade de grandes atacantes era muito vasto para escolher, então não dá para reclamar. Tua melhor memória do São Paulo, cara, qual foi? Cara, o São Paulo foi onde eu realizei meu sonho, né? De ser jogador profissional e jogar numa equipe do tamanho do São Paulo. Isso é uma coisa que era sonho de garoto e eu consegui porque não foi fácil, né? Eu tive que batalhar muito, períodos difíceis. Em 97 foi o ano da minha afirmação e o ano que eu comecei a ser reconhecido no futebol brasileiro, né? Então, o ano de 97 foi muito especial. Desde o começo até chegar à seleção brasileira foram momentos assim inesquecíveis. Então, essa concretização desse sonho foi muito bacana. E a seleção, cara? O ambiente da seleção, o clima da seleção, a resenha na seleção, é tudo muito diferente, né, velho? A seleção, e aí você realiza o sonho de jogar no São Paulo, que era o sonho de garoto, um grande clube, o São Paulo do Careca, do Miller, o São Paulo de grandes ídolos. Do próprio Raí? Do Raí. Do Raí, do Toninho Cerezo. Eu cheguei a treinar com o Toninho Cerezo, com o Alemão. Caramba! Cara, com o Zete, caras que foram campeões mundiais jogando pelo São Paulo, que eram nossas referências, né? Então, Miller, pô, são caras gigantes. E aí você consegue realizar o sonho, ser titular num time desse e conseguir chegar à seleção. Então, cara, a seleção, a minha primeira convocação era o time que jogou a Copa de 98 comigo no lugar do Bebeto. Então é uma coisa que você fala. É uma grande coisa que aconteceu na minha carreira, né? Só que permanecer na seleção não é fácil, porque são os melhores jogadores e a gente está falando de uma época que, na minha posição, se você fosse mais ou menos, o outro ia e jogava e é claro que tem as preferências dos técnicos, mas não dá para reclamar. Tua primeira convocação, você lembra exatamente onde você estava? Como foi assim que você recebeu a notícia? Cara, eu tava voando, eu tava jogando bem pra caramba. Foi logo, a convocação, se eu não me engano, foi logo depois do jogo que eu fiz 5 gols no Cruzeiro. Já tinha sido artilheiro do Campeonato Paulista, né? Aquele jogo lá no Mineirão. No Mineirão, sim. No Cruzeiro do Dida, né? No Cruzeiro do Dida, do Paulo Tuori, né? Timaço do Cruzeiro. E o Dida foi pra essa convocação também, não? Cara, eu não lembro se o Dida foi. Agora eu não lembro, o goleiro era o Tafarel. Eu não lembro. Talvez tenha ido, mas eu não lembro. E teve esse jogo, aí a gente jogou, se eu não me engano, depois contra o Fluminense no Morumbi, eu continuava marcando gols. Vasco, aí tava muito falatório porque que eu ia ser convocado. Então você fica uma expectativa e eu tava jogando muito bem. E, cara, eu acho que tava em casa, eu acho que tava em casa com... Eu não sei se eu tava no... Eu lembro que eu tenho muito... Que meus pais estavam em casa e tava a imprensa toda em casa, já na convocação. Porque estavam falando muito que eu ia ser convocado. Eu não lembro se eu tava no treino, eu tava chegando em casa, mas eu lembro nitidamente meu pai e minha mãe, quando o Zagallo fala meu nome na televisão e a imprensa toda e meu pai vibrando com a minha mãe. E eu acho que é um momento que eu não esqueço dessa primeira convocação. Eu não lembro se eu estava no CT do São Paulo, se eu estava no caminho de casa, alguma coisa assim, mas meus pais estavam com a imprensa toda em casa filmando a expectativa da convocação. Aí você chegou lá só para dar um abraço, só para comemorar. Quando você é convocado, cara, é aquela coisa, é o outro sonho que se realiza, é uma outra etapa, é uma situação que você está no Brasil, um monte de jogadores excelentes e você faz parte do grupo de melhores jogadores, então é uma realização de um sonho também. Você sai do São Paulo para ir jogar num rival, né? E não foi uma saída legal porque aconteceu o que aconteceu, né? Do jogo lá. Qual foi o jogo? Do gesto que você está falando? Mas não foi muito em função disso, não. Você acha que não? Foi mais em função de desentendimento com o Carpegiani do que do próprio... que eu me irritei com a torcida e a torcida pegando meu pé. Por que você acha que a torcida pegava no teu pé, cara? Porque a torcida de São Paulo pegava no pé de todo mundo. Né? Cara, isso... E assim, depois passa o tempo, é compreensível que a torcida cobre sempre do cara que entrega mais. Sim. Então, em 97 eu acostumei os caras mal, né? Eu fiz 50 gols na temporada. Então, em 98 os caras queriam mais 50, eu só fiz 30, só 30. Só? Em 99, na mesma batida. Então, a torcida pegava muito no meu pé porque o time não ganhava muito. A gente tinha bons times, mas não ganhava muito. Então a torcida cobrava bastante, isso é normal.
em 97 eu tive possibilidades de ser vendido para a Europa, né? O Denilson foi para o Betis, eu tive propostas da Itália, do Barcelona, na Espanha, e optaram por eu ficar porque o Denilson já tinha ido, era uma situação da torcida também não entender que vai os dois de uma vez. Eu acabei ficando. E aí teve com o Carpegiani foi muito desentendimento, alguma coisa assim, e o Santos queria me contratar. E Mas aí, por que você não se desentendeu? porque o jeito dele comigo, e eu continuava fazendo gol, sendo artilheiro, e sempre tinha uma coisinha, uma questão ou outra. Como assim, cobrança? Não, cobrança em relação a jeito de bater na bola, a jeito de ser, a jeito de... Sério? A proposta do time dele, eu sempre era escolhido, eu sempre era o primeiro a sair. Então, coisas que já estavam desgastando. Você vai enchendo o copo, como se diz, né? Sim, vai desgastando, e aí tinha o Santos e tinha outros times. Pô, mas aí você tem o interesse do Santos, o Leão era o técnico do Santos, e o Santos me contratou por 6 milhões e pouco de dólares na época, que foi uma boa transação. Não foi que seria em 97 para a Europa, mas eu ainda remunerei o clube de alguma forma, né? Então, eu não pensei 2 vezes em sair do São Paulo e ir para o Santos para jogar no Santos, porque era um time também que não precisa falar nada. Pois é. Você chegou no Santos em 99. 99. Você não chegou a falar com o pessoal na hora da saída, porque pô, são grandes clubes europeus, né? Era diferente, né? Era diferente, né? Porque... a forma do contrato era diferente, a legislação era diferente, não tinha multa rescisória, então era muito aquilo que o clube queria fazer, entendeu? Como o Denilson tinha sido vendido uma venda muito boa, e nós éramos a referência do São Paulo na época, então o São Paulo, não, o Dodô fica e vai mais um pouco. É aquela coisa do timing de você... Eu poderia ter ido para a Europa, não aconteceu, e aí perdi a oportunidade de jogar lá e depois uma transferência de 6 milhões em relação àquilo que eu tinha de talvez 20, 25. É uma diferença grande, né? Mas são coisas de futebol, isso acontece. Faz parte, né? Faz parte. Não tem como fugir disso. Sim. Especialmente nessa época de vocês, né? Sim. Não. Que o clube era o dono ali da parada. Sim, né? E por mais de tudo, as propostas, tudo, eu era feliz no São Paulo. Era um time que claro que o meu contrato melhorou também, tem todas essas situações, mas não era tipo uma coisa que me tirava o sono de eu não ter tido essa oportunidade de jogar fora, até porque eu estava jogando nos melhores times daqui do Brasil. Você fica no Santos um período... São 2 anos, né? São 2 anos no Santos. O Santos mudando o time de 98, que era um ótimo time, o Santos tinha um ótimo time em 98 e mudou muita molecada em 99, transição. Mas jogar no Santos, por mais que a gente também não conquistou título, mas fazer parte do Santos, ser referência do Santos esses 2 anos. Então, cara, foi o Santos. E eu, tecnicamente falando, no Santos eu joguei muito bem. Então, por mais que a gente não teve conquistas, por mais que era difícil, cobrança, o Santos cobrava muito a torcida, mas tecnicamente falando, foram 2 anos muito bem jogados. Quem era lá a garotada que estava surgindo lá? Cara, tinha Diel, tinha Michel, tinha Eduardo Marques, tinha Jean. Era uma garotada que vinha de Gustavo Neri, pessoal que era vitorioso na base, estavam todos subindo todos eles pro profissional. E eu cheguei junto com o Narciso na época, para ser tipo a referência do time. E como eu falei, foi um período... Jogar no Santos é uma delícia, não tem como ser diferente. É um time, pô, acho que é uma referência pra todo mundo, né, cara? Eu joguei com a camisa 10 do Santos, né? Pô, 2 anos. tá de brincadeira. Vou jogar com a camisa 10 de Pelé, pô. Sim, cara. Eu cheguei no Santos, a camisa 10 sempre foi um sonho pra mim, porque eu nunca fui atacante, nunca fui centroavante, eu sempre fui meia. Então, minha referência meu ídolo é o Zico. Pô, eu adorava ver o Zico, tá? O Zico camisa 10. E eu era meio campista. E eu jogava de camisa 10 no time da Vila, que era o Cruzeirinho do Maringá. No Nacional, quando eu comecei a jogar também, já me deram a 10. E aí fui pro São Paulo, comecei com 19, porque era número de inscrição. E aí foi tirado do Campeonato Paulista, e no Brasileiro era do 1 ao 11. Aí já me deram a 10 também, e aí eu continuei com a 10. Pô, e aí fui pro Santos com a camisa 10. E aí cheguei no Santos... Eu lembro de uma conversa com o Clodoaldo, Pelé, tal, o Pelé endossando, não, você pode jogar a camisa 10, tal, não sei o quê. Então, fui bem recomendado. Boa, você conheceu o Pelé e ainda foi recomendado pelo rei. Almocei com Clodoaldo, com Pelé, com Zito, só essa galerinha aí. Porra, Edu, esses caras são referências do Santos. Aí tu quer saber de tudo, né, cara? Sim. Um almoço desse tu vai perguntar tudo pro cara. Foi logo na minha contratação, os caras... Estavam super felizes com a minha contratação.
Então, isso foi uma coisa que me fez também ir pro Santos muito, né? Então, por mais que eu sabia que o time do Santos, em relação ao time que eu jogava no São Paulo, era inferior, mas o fato de você ser referência, o fato de você estar ali, de jogar no Santos, então foi uma coisa que contou bastante. Bom, e como é que foi o contato quando você viu lá o rei do futebol, cara? Ah, é pra poucos, né, pô? Cara, todo mundo... sim, o Pelé ia algumas vezes no CT, fazia algumas matérias, e era muito amigo do presidente na época que me contratou, então nós na minha chegada em Santos, a gente teve esse encontro, foi muito bacana, e o Pelé é sempre muito acessível, muito gente boa, então foi, claro que eu guardo na memória isso aí, então jogar no Santos, jogar com a camisa 10, conhecer o Pelé, jogar na Vila Belmiro é um espetáculo. É, né? É um espetáculo. É um caldeirão, cara. Sim. É que tu já tinha jogado contra, naturalmente, sim, muitas né? vezes, Mas era muito gostoso jogar na Vila. Eu sempre gostei muito porque o gramado... Em 97 eles arrumaram o gramado ficou perfeito. Tanto até hoje o gramado da Vila é um espetáculo. Então você jogar no campo ali, naquela arquibancada, é muito legal. E tua ida pro Botafogo, né? Pô, você tava bem lá, né? Tua época muito boa tecnicamente, Sim. e aí pinta uma proposta para você ir pro Botafogo. Que, na época, claro, o Botafogo é grande, é gigante também. Mas assim, na época, financeiramente, né, foi uma época difícil, né? Botafogo caiu na minha vida assim, cara, eu não pensava em jogar no Botafogo. Então, e mais uma vez a questão da lei, quando teve a Lei Pelé, meu contrato com o Santos estava finalizando, o Santos, a gente deixou o contrato terminar e não conversamos de renovar. Era muito diferente de hoje, que com 2 anos você já conversa e renova mais 5. Era muito diferente. Já assina pré-contrato É isso. hoje. Terminou meu contrato e eu fiquei livre para negociar. E o Carlos Augusto Montenegro, presidente do Botafogo, entrou em contato comigo. Pô, vem jogar no Botafogo. E eu, cara, Botafogo, meu, eu nunca pensei em jogar no Botafogo. Aí tu já ligou pros caras lá? Cara, e assim, comecei a pensar, porque tinha Grêmio na época, tinha Cruzeiro, tinha um monte de time querendo me contratar e eu com Quem passe chegou livre. mais forte, assim, pra te contratar? Cara, o Grêmio fez uma boa proposta, o Cruzeiro foi um time que eu, tinha muita vontade de jogar e tive propostas e não consegui jogar também, um time que eu adoro. Mas alguma coisa me... Botafogo. E aí a gente conversou e tal, e eu fui pro Botafogo. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pô, lá você foi campeão. O Botafogo, como você falou, técnica, comparando com o Santos e São Paulo, o time era inferior. Paulo Torre estava lá, isso facilitou porque foi o meu melhor treinador. Eu trabalhei com ele no Santos, então o fato do Paulo Torre estar no Botafogo, isso também me fez ir pro Botafogo. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Cara? Ele é sacanagem, ele é muito bom. E aí eu fui pro Botafogo. O começo foi difícil porque eu estava 2 meses e meio sem jogar, entrando em ritmo e tal. Fizemos o campeonato de 2001 mais ou menos brasileiro, mas começou 2002 e aí eu fiz a pré-temporada e aí voei. E aí o Botafogo, eu sempre falo que é o time que eu mais amei jogar. A camisa do Botafogo é a camisa mais linda que tem no futebol. Jogar no Maracanã com o Botafogo é um negócio diferente. É diferente, né? É diferente. E a torcida do Fogão, os caras são loucos, apaixonados, né, velho? E nessa época aí, os caras adoravam o time, né? Eu adorava vocês. Sim, né? Cara, eu tive uma conexão muito grande com a torcida. Também eu fiz muitos gols jogando pelo Botafogo. Minha média de gols no Botafogo é incrível. E vestir a camisa... Sabe quando você põe a camisa e a camisa fica linda? O símbolo do Botafogo. Então o Botafogo foi uma coisa assim, diferente mesmo. Quais foram tuas duplas lá? Cara, eu cheguei no Botafogo, tinha o Thailson, que era o atacante. O Thailson foi do Sport, foi pra lá, né? Thailson corria bem pra mim, corria bastante, eu vou fazer gol. Tinha o Felipe, que virou treinador. O Felipe era muito craque, só que machucava muito, é muito inteligente pra jogar. É o Felipe Conceição. Felipe Conceição. Cara, jogava demais. Aí depois, na segunda passagem, era Jorge Henrique, era Zé Roberto, Lúcio Flávio. Aí no outro ano, que foi em 2007, aí já tinha o Jorge Henrique. Eu fiz dupla com o Reinaldo também, atacante, que jogou no Grêmio, que jogou no Palmeiras. Quando a gente foi campeão carioca em 2006, era o Reinaldo. Então o Botafogo não tinha muitas duplas como eu tive com o Aristizábal, como eu tive com o França, com o Edmundo no Santos, que eram caras assim, acima da média. Mas era aquele time operário e eu tinha que resolver na parte técnica de qualquer jeito. Então, por isso que foi legal, porque eu consegui
pôr pra fora tudo o futebol que eu tinha lá no Botafogo e com frequência eu fazia muito gol. Em 2006, vocês foram campeões, né? Sim. Numa final até diferente, né? Sim. Porque os outros grandes lá estavam uma draga desse ano, né? Sim. A gente aproveitou que o Fluminense estava baixo, o Flamengo também. E a gente estava com o time certinho, o time jogando bem. E a gente foi campeão com o Madureira. Madureira de Jair, de Odivan, do centroavante que jogou no Botafogo depois, que jogou no Grêmio, que rodou aí, André Lima. De Maicon, que jogou no Grêmio. Era um time chato, o time do Madureira. Mas a gente pegou eles e foi campeão. 2007, você é artilheiro? Fui artilheiro, craque, por 2 anos consecutivos no Botafogo. Em 2007 a gente tinha um time que era bom, que era o Cuco, treinador também. Que é o time que foi o time mais roubado da história do futebol. É mesmo, né? Cara? Por quê? Porque em 2007 a gente chegou na final contra o Flamengo, teve o lance na final que estava 2-2 e o juiz me expulsou, um gol legal que eu fiz, se tivesse VAR a gente ganhava o campeonato, o bi. A questão do Figueirense na Copa do Brasil, da bandeirinha, que foram 2 impedimentos descarados, né? E outras coisitas mais que aconteceram em 2007. Mas mesmo assim eu fui artilheiro do Brasil, né, em 2007, né? Então foi... Você ganhou o prêmio, inclusive, Ganhei, sim, né? sim. Craque do brasileiro. 39, 40 gols na temporada. Esses detalhes aí é que é interessante de lembrar, né? Porque pô, vocês perderam a final nos pênaltis. Sim, Você foi expulso. Sacanagem. Botafoguense sabe do que eu tô falando. Mas Botafogo foram 3 passagens assim muito legais. Não tem rivalidade aí, não foi o que aconteceu mesmo lá. Né? Foi o que aconteceu, só Como é que você puxar. foi expulso, pô? Porque isso foi na final, um lance que a gente fez a jogada, acho que o Lúcio Flávio tocou a bola pra mim, eu entrei, fiz o gol e tava legal. E o Bandeira deu o impedimento, eu já tinha um cartão, o juiz falou que eu chutei a bola e me expulsou. Aí foi pros pênaltis e o Flamengo ganhou imerecidamente. Era pra ser o Fogão. Era pra ser o Fogão esse ano. Esse ano ia ser. E nosso time jogava muito bem. A gente era o melhor futebol do Brasil, com certeza. Com certeza era o time que tava mais a gente jogava futebol, né, sim. A gente tinha Joilson, Juninho, Alex, zagueiro que jogou no São Paulo, Luciano Almeida, Túlio, Diguinho, Leandro Guerreiro, Lúcio Flávio, Zé Roberto, Jorge Henrique. O time era bom. Timaço. O time era bom. Timaço. E o Cuca treinador. Sim. Né? Foi tua passagem no Fluminense, acho que, pô, tem um fato, né, que é aquela final da Libertadores que acho que até hoje tá meio... A Libertadores foi um pecado, né, porque a gente fez uma Libertadores primorosa, a gente tirou São Paulo, que era um timaço, a gente tirou o Boca, que era um timaço na época, e acabou perdendo para ele nos pênaltis, né. Mas aquele time foi um time que por muitos jogos encantou muito o futebol brasileiro, né? Com Conca, com o Thiago Silva, com Cícero, com Gabriel, com Júnior César, com Arouca, com Washington. Porra, cara, era um timaço. Né? O Renato, treinador. Time que, infelizmente, a gente não conquistou aquela Libertadores, mas a torcida do Fluminense lembra com muito carinho desse time. Por que você acha que não conseguiram? Vocês passaram pelo Boca, pô. A gente passou pelo Boca da época, com o Riquelme e tudo mais. O Libertadores, né? É o Boca, pô. Não é esse meia boca de hoje. Não é hoje, né, pô? Cara, são coisas do futebol, né? A gente reverteu um placar, né, de ida, que a gente perdeu de 4-2, a gente conseguiu reverter aqui, numa noite espetacular do Thiago Neves, que fez 3 gols na final. E foi pros pênaltis e a gente tinha Conca, Thiago, Washington, Cícero e eu que batiam pênaltis. A gente só decidimos quem ia bater os primeiro e segundo. E se eu não me engano, o Thiago bateu o primeiro, porque ele estava muito bem no jogo, e eu ia fechar. Eu nem precisei bater o último pênalti, porque a gente perdeu 3 pênaltis, né? E aí não conseguimos ser campeões. É meio que o que falam dessa última Copa da gente, né? Porra, por que não começou com o Neymar? Mas a gente o Thiago batia pênalti, o Washington batia pênalti, o Conca batia pênalti, o Cícero batia pênalti, eu batia pênalti. Então qualquer um que começasse, terminasse, estava tudo certo. Porque não tinha um batedor oficial, assim. Era muito quem estava bem no jogo. Como o Thiago tinha feito 3 gols, ele foi, acho que, o primeiro a bater. Entendi. E aí errou na sequência, Thiago, Conca e Washington. Porra. Aí eu... Conca perdendo pênalti, Então, pênalti. É difícil lembrar dos caras perdendo pênalti. É né? difícil mesmo. E aí a gente não conseguiu ser campeão.
Ah, cara, pô, foi uma pena, né? Porque era um timaço do Fluminense. Esse time aí marcou época. E, pô, o torcedor reconheceu isso, né? Não, apesar até da hoje. derrota, né? Até hoje. Não, o que a gente fez na Libertadores foi absurdo. E o Fluminense tá mostrando que esse ano, final no Maracanã de novo, o Fluminense é um candidato. Ó, e o Diniz. Sim. Bem, né, cara? Sim. Fluminense... Chegou a trabalhar com ele, não, né? Não cheguei. Nem jogar contra. A gente tem a mesma idade, a gente sempre jogou contra, né? Jogou contra? Sempre contra. Mas o Diniz hoje é o treinador, né? Do futebol brasileiro que faz o futebol bem jogado, que a gente gosta de ver, eu paro pra assistir. A forma com que ele faz o time jogar é muito interessante. Jogadores que eram descartados como o Ganso são referências do time. Tá jogando muito. Então, cara, ele é um cara que a gente tem que ter muita atenção porque tem mudado um pouquinho a história aí do nosso futebol, né? Um futebol nosso que está sofrendo muito com a parte técnica, né? Ele consegue tirar dos jogadores uma questão técnica muito, muito importante e muito interessante para um futebol que o brasileiro que sempre se privou pela condição técnica dos jogadores, né? Pelo jogo bem jogado. E isso o Diniz consegue fazer e fazer muito bem. No campo era muito chato ele, não? Pra jogar Cara, eu não lembro dele muito direito no campo, mas não sei se ele é tão chato no campo. Na beira do campo ele é chato, né? ele não para, ele é inquieto, né? Ele é enjoado. Mas o mais importante, pra mim, o técnico tem que fazer o time jogar, não inventar muito. E ele tem um cuidado em ter a bola, um cuidado em envolver o adversário que a gente não vê com frequência. Não tem medo de arriscar, né, velho? Os times dele, pô, jogam um futebol muito bonito, jogam um futebol pra cima, né? Sim. O Diniz o que ele tem feito, é claro que com o passar dos anos ele vai aperfeiçoando. A gente vê o Fluminense hoje mais consistente, sem levar tantos gols. Um time que tem um atacante, que os times do Diniz sempre foram times que criavam bastante e às vezes perdiam muitos gols, finalizavam para fora. E hoje ele tem uma referência de atacante, que é o Cana, que faz gol mesmo, com o Ganso, com Arias, são jogadores que criam bastante, com o Keno que chegou. Então com o André, com o Marcelo. O time do Fluminense é um time muito bom, um time que tem que ser muito bem olhado, com carinho, e tem que confirmar com o título, tem que bater campeão. Você acha que é o momento dele para a seleção? Tem muito técnico aí que estão especulando, né? Sim. O do Real, o Abel do Palmeiras. Eu acho que o Abel é um técnico que está pronto. A gente vê o trabalho do Abel, a consistência do trabalho dele. A questão muito do Abel é se ele tem esse desejo de assumir a seleção brasileira, se é uma coisa que passa pela cabeça dele. Eu acho que ele é um cara que já demonstrou que é muito competente. O Ancelotti não precisa falar, que é um cara top internacional. Meu sonho era ver o Guardiola na seleção, mas do jeito que ele está no City... É impossível, né? Eu acho que é muito difícil. O próprio Ancelotti eu acho que é muito difícil vir para a seleção brasileira. Sinceramente, eu não acredito. E o Diniz, para mim, é o cara que tem que ser o treinador. Com alguém que seja o escudo dele na seleção. Por exemplo, um Ronaldo como gestor da seleção, coordenador, diretor. Nomenclatura hoje é muito, né? CEO. Hoje tem uma porrada de nome, né? Mas o Diniz com um cara desse, Cafu, Ronaldo, Leonardo, um cara desse tamanho, assim, eu acho que seria uma junção bem legal. Eu acho que a seleção voltaria a jogar da melhor forma. A gente está elogiando aqui o Fluminense. Imagina o Diniz fazendo isso com caras que jogam na Europa, que a Europa joga assim. Hoje em dia não tem mais chutão pra frente, não tem mais força, hoje é tudo jogado, desde lá de trás. É verdade. Coisa que ele faz aqui com perfeição, que ele consegue fazer, ele poder escolher os melhores jogadores do futebol brasileiro e continuar o que os caras já fazem lá, eu acho que seria uma coisa bem bacana. Você pensa, Dudu, às vezes se não tivesse acontecido aquela interrupção na tua carreira, né? Aquela questão de doping, você teria voado muito mais longe? É difícil falar, né, cara? Isso com certeza me atrapalhou muito, porque eu não teria saído do Botafogo, não teria jogado no Fluminense, né? Se tivesse acontecido, porque em nenhum momento passou pela minha cabeça deixar o Botafogo. Pelo fato que eu já falei aqui. E a situação do doping foi uma coisa que envolveu muitas situações. Foi uma coisa que eu não tive culpa nenhuma, acabei sendo punido. Foi uma substância entregue pelo fisiologista do clube pra mim, né? Não foi uma coisa que eu tomei em casa ou descuidei. Foi um fato que aconteceu que veio do clube pra mim.
que me impossibilitou de jogar depois, né? E eu fiquei quase 2 anos sem jogar futebol, por uma coisa que eu não fiz. Você foi punido no Brasil, mas foi Eu fui punido no Brasil, absolvido no Brasil, e fui ser julgado na Suíça, na Corte Arbitral do Esporte lá. E aí acabei pegando uma punição pesada, que só atleta olímpico que pega, sem ter culpa nenhuma. Então por isso que eu deixei o Botafogo. E quando eu deixei o Botafogo, eu tinha um período ainda para jogar, até o julgamento, tudo, por isso que eu acabei indo pro Fluminense. E jogar Libertadores, que eu não tinha jogado ainda, né? Então foi por esse motivo que eu consegui ainda fazer parte desse timaço do Fluminense e consegui jogar Libertadores. Mas a questão do doping mudou muita coisa, né? Porque a minha vida era toda Botafogo. Dali pra frente, mais 3, 4 anos, era tudo encerrar a carreira no Botafogo. Você tinha esse planejamento já na cabeça? Eu acho que sim, pelo fato de estar muito bem, estar jogando muito bem, gostar muito do Rio, minha família tá adaptada, a minha relação com o clube ser sempre muito boa, então não teria motivo para eu deixar o Botafogo. Não, e mesmo com esse fato que aconteceu, você não ficou chateado, porque foi de uma pessoa do clube, né? Cara, envolveu muita coisa. A parte de fisiologia do clube, depois tudo que aconteceu, o ano de 2007 que estava sendo maravilhoso, caiu muito, a gente já não tinha mais confiança nas pessoas que trabalhavam no clube. Então foi uma coisa que não foi só o fato de uma pessoa, mas foi uma série de fatores que impossibilitaram de eu continuar no clube. E até porque isso aconteceu especificamente com você, né? Mas todos os outros atletas já começam a ficar, desconfiados, né? Aconteceu comigo porque eu fui sorteado para ir pro doping naquela noite, né? Tem isso, porque né? Se fossem outros jogadores, ia acontecer com outros jogadores. Porque isso era para todos, né? Era sorteio e acabou sendo eu na época, com um goleiro que foi pro doping, que eram 2 sorteados, e todo mundo tomava suplementação. Só que o goleiro não, porque o goleiro não corre, não fica mais tranquilo. E o goleiro foi comigo, não tinha tomado, então ele fez o doping e caiu só no meu. E as outras cápsulas de todos os outros jogadores estavam todas iguais. Esse resquício de Femproporex, que é uma substância que mulher usa para emagrecer. Ganho de performance 0. Mas está lá proibida, então aconteceu. Caramba, velho. Era para ser comigo. Não tem como, né, velho? Pelo que você tá falando aí, todo mundo tomou e... É verdade. Caiu de ser você no sorteio e, aconteceu o que aconteceu, né? É isso. Não tem muito. Vem cá, foi mais difícil o quê? Comer sushi, comer a carne lá de cachorro? Ou foi... Você comeu uma carninha de cachorro? Tal? Eu acho que não. Eu acho que não, porque os caras ficavam me zoando tudo. Sabe o que você comeu agora aí? Mas foram 2 anos na Coreia, 1 no Japão, né? Ainda teve E teve os Emirados ainda, Emirados 6 meses. Também. Cara, lugares exóticos, né? Mas eu não costumava comer essas comidas, não. Não? Não. E como é que faz, pra não comer? Cara, eu já ia nos mercados internacionais, minha sogra sempre com a gente, cozinhava bem, então essa parte... E eu não gosto de comida, realmente eu não sou apreciador de comida japonesa, essas coisas. Minha esposa, meus filhos amam, mas eu não consigo. Então lá eu ia muito pro mercado, comprava as coisas e comida italiana. É universal. Né? Universal. Não tem Isso aí salvava minha pele. Minha sogra salvava minha pele. Mas vem cá, e qual foi a situação mais inusitada que tu passou lá na Coreia, por exemplo? Que é muito diferente, né, pô? Cara, eu gostei muito da Coreia, né? Foram 2 temporadas na Coreia. Meu filho nasceu na Coreia. Ah, é? Meu filho nasceu na Coreia. A gente tinha uma estrutura muito legal lá. O time que eu jogava era muito bom. E a adaptação é tranquila, porque eu sou um cara família, minha esposa, meu filho, ela engravidou lá e meu filho nasceu lá, e babá, e minha sogra, levava meus pais, meus irmãos na época, então sempre fui um cara muito tranquilo, sossegado, então eu não sofri muito. E os caras me davam uma estrutura muito boa de moradia, de estrutura de clube. Minha sogra até ia no clube fazer macarrão, ensinar o pessoal a gente ter uma alimentação que, como a gente não gostava de comer, eu não gostava de comer comida, eu falava pro pessoal, eu preciso comer massa, essas coisas. E até isso a gente foi importante, até pro futebol coreano, pros estrangeiros que chegam lá. Então eu acho que eu dei um start aí e abri os olhos do pessoal para esse tipo de situação. Mas ninguém levava assim, porque no Japão às vezes as pessoas levam como falta de respeito, né? Pela cultura japonesa. Lá não tinha muito isso. Não, porque eu não consigo, eu não gostava. E a Coreia tinha acabado de ter a Copa do Mundo, então a estrutura de hotelaria estava muito bom,
os restaurantes, muitos restaurantes internacionais. Então eu comecei a explicar para eles que a adaptação ia ser melhor se eles permitissem a gente fazer isso. Cara, eles foram super solícitos, permitiram. Minha sogra foi dentro da cozinha do CT, que é um baita CT, ensinou as tias da cozinha, no Ulsan. O Brasil foi sede, o Brasil teve sede lá. Ensinou as tias da cozinha a fazerem um macarrão, um filé de frango. Então, cara, depois que ela ensinou, minha alimentação passou a ser como aqui, tranquila. E outra coisa que também foi importante, nos hotéis, quando a gente viajava para concentrar, na parte do almoço, da janta, do café da manhã, a gente sempre ia para o restaurante internacional. Então eu fui importante para os caras que jogavam comigo lá na Colec. Tinha 3, 4 brasileiros sempre lá. E eu fui importante nesse sentido de falar, meu, se vocês querem comer a comida coreana, vocês gostam de comer, sem problema. Mas agora a gente pode ir no restaurante internacional, que geralmente era no último andar. Aí você pedia um café da manhã como a gente toma, aí massa, tudo aquela frango, carne. Então era tranquilo. No Japão também? No Japão da mesma forma. Da mesma forma. Porque no Japão acho que é mais tranquilo ainda, acho que a estrutura no Japão era um pouco mais avançada do que na Coreia propriamente, então tinha muitas opções para você se alimentar, para você passear, então foi tranquilo. Vem cá, hoje você está na nossa área aqui, né? Hoje eu posso lhe chamar de colega de trabalho, né? Você está aí como comentarista. O que você está achando dessa experiência, cara? Cara, eu acho muito bacana, né? Eu sempre fui um cara que quando ia em programas, o pessoal, você tem que ser comentarista, você tem que ser comentarista. Você fala bem, né, pô? E aí eu, entende, jogou. Vamos ver. Cara, e aí comecei a fazer o Campeonato Paulista pelo YouTube ano retrasado, foi uma experiência legal, o pessoal comentou bastante. E eu tenho um programa no YouTube, no canal Camisa 21, que é o Meiuca, que é um programa que está indo super bem, com o André Hernan, com o Bolívia, com o pessoal da produtora na NWB. Cara, e me chamaram para comentar o Campeonato Paulista na Record, TV aberta. Pô, e foi muito legal, cara, a audiência foi espetacular, a gente atingiu realmente um público muito importante. O Campeonato Paulista colabora, porque é um campeonato sempre competitivo. Cara, eu tive a possibilidade de trabalhar com o Lucas Pereira, depois trabalhar com o Kleber Machado, cara, conhecer pessoas ali dentro da Record, né? Então foi uma experiência bacana que o pessoal me viu comentando o jogo. Então eu tenho a experiência no YouTube de falar de futebol, como a gente está conversando aqui. Sim. E ter a experiência no jogo, de comentar futebol. Tanto que eu comentei na Prime agora com o Rômulo, então são situações que faz parte da nossa rotina, né, cara? Eu falo que falar de futebol é bater papo como a gente está falando aqui, é uma coisa que muito gostoso, não demanda, né, você ter que estudar pra caramba, porque é nosso, né? É natural. Principalmente para você que esteve em campo, né? É uma coisa muito, como é que eu posso dizer assim? É uma coisa muito tranquila, muito comum para você, né? Porque você esteve lá, você quando bate o olho ali é diferente, né? Com certeza a experiência, a vivência que você teve, não só de jogar, mas de viver o que é o futebol, de sofrer ali, de viajar, de lidar com um monte de situações, isso ajuda com certeza. É claro que para você falar de futebol, você tem que saber passar aquilo que você está vendo, isso é fato, mas para mim é sempre tranquilo em relação a falar de futebol. E eu gosto de ver jogo, né? Eu sou um cara que... Tem muito cara que jogou que não gosta de ver jogo, né? Eu sou fissurado em ver jogo, eu sou apaixonado por futebol, desde quando eu jogava. Futebol internacional para mim é um deleite. Então eu sou muito... Minha mulher fala, você é maluco, você não para de ver jogo de futebol, eu gosto bastante. Mas, pelo jeito, você gosta de ver na TV, então, né? Sim. Não é muito de estádio, não, né? Cara, TV. Né? Às vezes a gente combina e vai ver um jogo do São Paulo, que a gente vira e mexe, a gente é sócio do clube e tá lá e vai ver um jogo do São Paulo, mas ver jogo na TV e campeonato inglês e Champions League é o que tem de melhor. É o que tem de melhor mesmo, concordo contigo. Agora vem cá, você já falou sobre isso em outras entrevistas e tal. Quando você era criança, você era torcedor do Corinthians. Sim. Né? Corintiano. Hoje ainda ou é São Paulino? Meu time é Manchester City hoje. Sou fissurado em Manchester City. Sério, cara? Você é louco. Tô aqui tenso, porque daqui a pouco pega o Real Madrid, passamos ainda o Arsenal não, né? 2 jogos a menos, 2 pontinhos, mas o City tá jogando pra caramba essa temporada, né?
Mas eu era corintiano. Meu pai, influência do pai, né? A família do meu pai toda corintiana e a família da minha mãe toda santista. E eu cresci por influência do pai. Meu pai jogava bola na várzea, eu ia sempre atrás do meu pai. Meu pai, corintiano, Corinthians, camisa do Corinthians. Eu virei corintiano, torcia pro Corinthians. Mas aí comecei a jogar. Depois que eu saí do Nacional, depois que eu cheguei no Nacional e consegui jogar no profissional, aí não tinha time. Aí era a minha vida, a minha profissão. Profissional, né? E aí, como meu pai falava, aí virou Dodô Futebol Clube, aí não tem time. Onde ele for... A família tava contigo, sim. Tinha essa mais de Corinthians. Cara, aí parei de jogar e tal. Cara, eu torço pro Guardiola. Eu sou fissurado. Desde o Barcelona, Bayern, livro, tudo referente ao Guardiola, eu adoro. Porque ele, como a gente tá falando do Diniz aqui, o cara é diferente, o cara é sacanagem, o cara gosta de futebol. Então as influências deles são coisas que é muito legal. Eu sou muito fã porque eu gosto de ver coisa boa, eu gosto de ver futebol bem jogado. E onde ele tá, o futebol acontece. Então, por isso que eu gosto muito de ver o Manchester City, porque ele já tá lá, vai pra 6ª temporada dele. E ver o Manchester City jogar é uma coisa maravilhosa. E o Dudu treinador? Aí não dá. Não? Eu queria muito ser técnico, muito. Mas eu não tive saco pra lidar mesmo? com as pessoas do futebol que estão, pra lidar com gente que influencia de uma forma negativa, pra esquema. E para você começar como técnico, você tem que marchar tudo de novo lá, né? Começar de... É um recomeço. Porque é outra função. Sim. Né? Então você tem que ir lá e pegar o time pequeno, fazer o time pequeno jogar, ou então começar a categoria de base. Cara, e eu não consegui, não tive paciência. E aí minha família, não precisa disso, tal, não sei o quê. Então comentar é mais fácil. E é muito sacrificante, né? Sim. A rotina louca, né? Pô, é uma rotina de... Se você já vê jogo, imagina, né? Pô, na tua experiência como técnico de... Sim, e a questão da estabilidade do técnico. Eu dou muito valor para os técnicos aqui do futebol brasileiro, porque não é fácil ser técnico, não. É nada, cara. Não é fácil. Não é fácil, não, pô. É você perder um jogo, tomou mais de 3, Sim. O time pode estar o melhor do mundo, mas perdeu 4-0 ali, tchau. Sim. Vai embora. É uma profissão que eu gosto muito, eu acho que teria jeito para coisa, mas... Viver o processo todo, eu não tive paciência. Qual a tua maior amizade que você fez no futebol? Cara, o Fabiano que tá aí, né, que a gente sempre tá junto, até pelo fato de a gente morar no mesmo lugar e tal. É um cara que desde o São Paulo a gente sempre tá junto, sempre se deu bem. O Aristizábal que eu falei aqui, que é meu irmão, mesmo morando na Colômbia, a gente sempre se encontra, as famílias. Ah, é? O Ari é meu parceiraço, o Rafael Marques que jogou no Atlético, que jogou no Botafogo comigo, que jogou no Grêmio, também é meu irmão. O Denis, que jogou no Botafogo, que é empresário do Bruno Henrique hoje, meu parceiro também. Cara, tem outros, o Álvaro, o zagueiro, que jogou no Flamengo. Cara, sim, a gente cultiva muitas amizades ainda. Que legal, que legal. Qual é a maior resenha que você passou no futebol? Resenha? A situação mais inusitada assim que você passou? Resenha? Tem muita resenha. Tem muita, velho. Cara, quando eu peguei o Seu Tele Santana ainda no São Paulo, né, como técnico, o último ano do Seu Tele. Eu fui convocado para um jogo, eu lembro, São Paulo eu não lembro quem que era o adversário do Campeonato Paulista, e eu era do time do aspirante, e ele me convocou para ir pro jogo, e chegou na hora do jogo, eu fui cortado. Porque sempre tinha um corte fui cortado, tal, não sei o quê. E aí eu falei, pô, eu não vou ver o jogo, né? Coitado, vou embora pra casa, molecão, né? Peguei o carro e fui embora pra casa, o Caio se machucou no aquecimento. Ih, caramba! Aí... Cadê o Dodô? Cadê o Dodô? Mas aí mandaram anunciar no alto-falante do estádio. Pô, Dodô, por favor, comparecer ao vestiário, tal, não sei o quê, urgente. Eu já tava no caminho de casa. Tu nem ouviu? Quem me achou? Mas o torcedor ouviu? Fui pra casa, tal, não tinha quantidade de informação que tem hoje. São Paulo jogou, tal, no outro dia treino. Aí cheguei pra treinar, caraca. Quando eu cheguei pra treinar, o Seu Tele entrou já com o dedo na minha cara. Onde você tava? Onde você tava? Eu falei, o que aconteceu? Onde você tava? Eu fui embora. Você foi embora? Você tem que ver jogo, você foi cortado, você tem que ver o cara da tua posição jogar. Você não pode fazer isso, você é moleque e tal, não sei o quê. O Caio se machucou, eu falei, putz. A gente ficou com um a menos no banco.
Caramba! Falei, que zica, velho. Não faz isso comigo. Os caras rachando o bico no refeitório. Falei, nunca mais vai fazer isso na minha vida. Você vai ficar... Fiquei uns 4, 5 jogos, nem pro banco eu ia. Mas, porque eu saí do jogo achando que era malandro e tal, vou pra casa. Me ferrei. Nunca mais esse jogo. Você tá maluco. Que zica. Pô, velho. E os caras rachavam o bico. Mas ai, trouxa. Telê, né, pô? É o Telê é o Telê, falei, né? nunca mais faço essas coisas, velho. Fui querer ser malandro, me ferrei. O Caio machucou no aquecimento. Falei, vai machucar no aquecimento também, velho. Tá de sacanagem. Aí me ferrei, velho. Pô, velho. Dudu, queria te agradecer por esse papo, Ah, por essa conversa. Muito legal, muito bacana. Falar um pouquinho da tua história, né? É bacana relembrar, sim, né, cara? Sim. É como eu falei, falar de futebol, períodos que a gente passou na carreira, contar um pouquinho da história. Eu acho que faz parte, isso é legal, enriquece muito, né? Às vezes tem a garotada aí querendo ser jogador, querendo começar, ouvir as histórias que nem tudo são flores, né? Que as coisas são difíceis, né? Isso também faz... Isso é bom. O Fabiano já aprontava muito lá no São Paulo contigo, não? O Fabiano sempre aprontou. O Fabiano continua aprontando, né? Ele continua aprontando. Esse é uma figura. Esse é figuraça. Isso aí não me larga, é figuraça. esse é demais. Mas que bom que deu certo o papo, que vocês continuem aí com muito sucesso. Obrigado, cara. E a gente se tromba daqui a pouco por aí, né? Com certeza. Valeu, cara. Fechou, velho. Valeu. Meu povo, obrigado por acompanhar mais um cast. Valeu, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse conteúdo com a tua galera também, deixa teu like aí para impulsionar, para que outras pessoas tenham acesso. Valeu, meu povo, até a próxima então, tchau!